Estamos começando a nossa quinta semana de afastamento. Gente, quem diria que nós iríamos chegar tão longe, não é mesmo? E com tanto sucesso. Eu, particularmente, confesso que estou surpreso com os resultados que a gente vem obtendo. E esses resultados só são possíveis graças à vossa determinação, ao vosso comprometimento, à vossa disposição para aprender, para estudar. Então, meus amigos, eu estou muito orgulhoso do comprometimento de vocês. E vamos lá, vamos começar mais uma semana de aula. Gente, na semana que passou, nós dissecamos todo o esquema de comunicação entre processador, memória, passando através da ponte norte, desfilamos sobre a evolução tecnológica das memórias, começando lá atrás nas memórias convencionais e terminando nas memórias do tipo DDR3, DDR4, mais recentemente utilizadas. Pois bem, hoje nós vamos seguir adiante no nosso conteúdo. E pela primeira vez no nosso curso, vamos lembrar dos dispositivos periféricos. Vamos lembrar do monitor de vídeo, vamos lembrar da placa de rede, vamos lembrar da placa de som, vamos lembrar do mouse, do HD, enfim, de todos os dispositivos periféricos, que aliás chamam-se periféricos porque ficam na periferia do computador, porque se conectam àquele conjunto maior de processador, memória e barramentos que a gente chama de computador. Bom, e como será que a comunicação entre o processador e os dispositivos periféricos é conseguida? E, gente, aí eu vou te dar duas alternativas. Primeira, já que nós usamos os barramentos para fazer a comunicação entre processador e memória, vamos utilizar o mesmo esquema de barramentos para fazer a comunicação entre o processador e os dispositivos periféricos. Então, a primeira alternativa vamos aproveitar uma estrutura de comunicação que já existe, que já se mostrou funcionar na comunicação entre processador e memória, para fazer a comunicação entre processador e dispositivos periféricos. Segunda alternativa, vamos abandonar todo esse papo de barramentos e vamos pensar num mecanismo próprio de comunicação. Vamos pensar numa outra alternativa de comunicação entre processador e dispositivos periféricos. Ok? Gente, o que você prefere? Alternativa A ou alternativa B? Talvez alguns pensem, professor, os dispositivos periféricos são bem diferentes da memória, certo? Certo. Então, nós vamos precisar de uma forma diferente de comunicação. O teu raciocínio faz sentido. Outros vão pensar da seguinte maneira. Professor, o processador era um dispositivo eletrônico, certo? Certo. As memórias são componentes eletrônicos também, né, professor? Certo. Professor, o que transita entre dois componentes eletrônicos são sinais elétricos, certo? Certo. E por isso nós usamos os barramentos para comunicá-los, que eram como se fossem fios. Ora, se os periféricos são componentes eletrônicos também, professor, eu vou precisar de fios para conectá-los. Eu vou precisar de barramentos. Certo também. Certo também. E talvez agora você esteja mais confuso do que nunca, porque as duas ideias parecem fazer sentido. Então agora eu vou jogar um argumento com o qual
com certeza você vai concordar comigo. Gente, se nós utilizarmos o esquema de barramentos para fazer a comunicação de dispositivos periféricos, eu vou estar fazendo uso de algo que eu já conheço, que eu já domino. Se eu for inventar uma outra forma de comunicação, eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar, eu vou ter que memorizar mais um modelo. Então, meus amigos, vamos pensar em usar o modelo de barramentos para fazer a comunicação com os dispositivos periféricos. É algo que eu já conheço, é algo que eu não vou precisar estudar. É menos uma coisa para eu estudar. Consegui convencê-los? Consegui, né, gente? Consegui convencê-los. Pois bem, então a comunicação entre processador e dispositivo periféricos será feito também através de barramentos. Porém, como os periféricos são dispositivos diferentes da memória, com características elétricas diferentes, com tempos de acesso diferentes, esses barramentos terão características elétricas diferentes. Então, uma coisa são os barramentos que eu te apresentei até o presente momento. Outra coisa são os barramentos que nós vamos falar agora, que são compostos de barramento de endereços, barramento de dados e barramento de controle, sim, mas com características elétricas diferentes. E, portanto, os barramentos que me levam aos dispositivos periféricos são o que nós vamos chamar de barramento de expansão. Enquanto o termo barramentos fica designado exclusivamente a memória. Então, agora nós vamos falar de barramentos de expansão. Tem o barramento de endereços? Tem, que identifica qual dispositivo periférico eu desejo acessar, uma vez que são vários. Tem o barramento de dados? Tem, que transmite o dado entre o processador e o dispositivo periférico localizado pelo barramento de endereços. Porém, apesar de o modelo ser o mesmo, este par de barramentos é outro, conhecido como barramento de expansão. Ok, gente? Então, meus amigos, eu acho que agora a gente pode partir para a nossa lousa, porque se a gente conseguir enxergar o modelo, acho que as coisas vão ficar mais claras. Então vamos para lá, vamos para a lousa. Bem, meus amigos, estamos aqui com uma imagem que já é vossa conhecida. Vocês já identificaram o processador? Vocês já identificaram a ponte norte? Interligando o processador à ponte norte, você encontra o barramento de endereços e o barramento de dados. Você está identificando aqui a nossa memória, que, como já sabemos, apresenta uma estrutura matricial, e você consegue evidenciar a conexão da ponte norte com a memória através dos barramentos RAS-CAS e barramento de dados. Então, na verdade, esta parte do desenho aqui já é velha conhecida nossa. Usamos demais esse esquema nas nossas duas últimas aulas. Pois bem, agora começam as novidades. A ponte norte, ao contrário do que a gente imaginava, não me leva apenas à memória. Me leva à memória, sim, seguindo o esquema visto nas nossas duas últimas aulas. Mas da ponte norte também sai o barramento de expansão,
que me levam até os dispositivos periféricos. Então, eu quero te chamar a atenção para o fato de que a ponte norte é também chamada de Memory Controller Hub, é o hub de controle de memória. E quando eu uso o termo controle de memória, tudo bem, pelo que a gente viu até o presente momento, a Ponte Norte era a responsável direta por concretizar, por materializar os acessos à nossa memória. Agora, o porquê do termo hub? Gente, hub é uma forma peopleware de se dizer Benjamin. O que, professor? Benjamin? Que diabo é isso, professor? Amigo, sabe quando você vai ligar a tua televisão na tomada? Perto da televisão tem apenas uma tomada. Porém, você tem que ligar a televisão, você tem que ligar o receptor da net, você tem que ligar a tua console de videogame e você tem uma única tomada. Então, o que você usa? Exatamente, você usa um Benjamin. O que nós, peoplers, vamos preferir chamar de hub. Ora, então acredito que hoje esteja claro o porquê a Ponte Norte é também chamada de hub. Porque ela conecta não só a memória ao processador, mas a memória, bem como todos os dispositivos periféricos, através do barramento de expansão. Então é como se o processador fosse nossa tomada. E nessa tomada eu tenho que ligar a memória e tenho que ligar os diversos dispositivos periféricos. Vou precisar de um Benjamin, vou precisar de um hub. A Ponte Norte faz o trabalho de hub para a gente também. Então é mais uma das tarefas desempenhadas pela Ponte Norte, que até então a gente acreditava fazer apenas o acesso à memória. Gente, eu quero te chamar a atenção que esse bus de expansão, apesar da figura, apesar de eu ter representado por uma única seta, ele é composto por barramento de endereços, barramento de dados e barramento de controle. Ele é um modelo de barramentos como nós conhecemos até o presente momento. E quero te mostrar que ele nos leva até os slots. Gente, slot é como um peopleware fala conector. Então, nesses slots, eu vou conectar a minha placa de vídeo. Nesses slots, eu vou conectar a minha placa de som. Nesse slot, eu vou conectar a minha placa de rede. Então, o barramento de expansão me conecta a diversos slots e sobre esses slots eu vou conectar os meus dispositivos periféricos, como por exemplo, placa de vídeo, como por exemplo, placa de som, como por exemplo, placa de rede. Professor, e o HD? Cadê o slot para colocar o HD? Professor, e o mouse? Cadê a porta USB? Amigo, você tem toda a razão de estar reclamando desses componentes. Mas esses componentes vamos deixar para a nossa próxima aula? Combinado? Hoje vamos pensar particularmente nos dispositivos periféricos que se encaixam através dos slots na placa-mãe. Aliás, meus amigos, detalhe, esse bus de expansão, ele evoluiu ao longo dos anos. Esse bus de expansão, lá na década de 80, ele era do tipo ISA, depois ele passou a ser ESA, depois ele passou a ser VESA, depois ele passou a ser Local Bus, depois ele passou a ser um barramento do tipo PCI. E mais recentemente, hoje, na década
na década, olha, hoje, em 2020, ele usa tecnologia PCI Express. Ao contrário de memória, que a gente passou por toda a tecnologia, eu não vou perder o nosso tempo falando disso, não. Eu até num portal do aluno, no material didático, eu disponibilizo um texto falando das alternativas do passado. Sim, mas eu não vou perder o nosso tempo falando disso em aula. Eu vou direto para a tecnologia que a gente usa hoje, que é a tecnologia PCI Express, ok? Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa tecnologia PCI Express. Bem, antes de falarmos especificamente do barramento de expansão PCI Express, vamos lembrar algumas características de barramentos. Primeiro, os barramentos conduzem dados. Dados dentro do computador nada mais são do que sinais elétricos, zeros e uns. E nós preferimos chamar esses sinais elétricos de bits. Logo, os barramentos conduzem sinais elétricos. Portanto, os barramentos são como se fossem fios. É importante a gente relembrar a simplicidade de um barramento. É como se fossem fios. Características importantes de um barramento. O que vai diferenciar um barramento de outro? Ora, a quantidade de linhas, a quantidade de fios, que vai implicar na quantidade de bits que ele poderá transportar a cada vez. Se o barramento tem 8 fios, ele conduz 8 bits paralelamente. Se ele tem 16, ele conduz o dobro. Outra coisa importante sobre barramentos é a velocidade, é a frequência com que os dados são transmitidos. E se a gente combinar quantidade de linhas com frequência, a gente gera o throughput desse barramento, que se consegue fazendo a multiplicação, o produto da quantidade de bytes transportados pela velocidade do barramento. Ora, quando a gente fala de barramento PCI Express, eu estou falando de um barramento que tem apenas uma única linha, apenas um único fiozinho. É um barramento serial, que opera a uma velocidade bastante alta, que opera a uma velocidade de 2 GHz. 2 bilhões de pulsos por segundo. Então, a cada segundo, aquele fiozinho transmite 2 bilhões de bits. E o throughput ora, se eu tenho uma linha, eu transporto 1 bit. Então, 1 bit, para transformar em byte, eu preciso dividir por 8. Então, 1 dividido por 8 vai dar 0,125 bytes. Multiplicado por 2 GB, isso significa 250 milhões de bytes por segundo. Então, meu amigo, preste atenção nos números. O barramento PCI Express tem a capacidade de transportar 250 milhões de bytes por segundo. 250 milhões de caracteres por segundo. Eu posso despachar para os dispositivos periféricos até 250 bilhões de caracteres por segundo. É muito, não é, gente? É muito. 250 milhões é muita coisa. Será que é mesmo? Para mim, para você, com certeza é. Agora, quando a gente vai para o universo dos dispositivos eletrônicos, será que é realmente muito? Então, meus amigos, agora eu vou parar de falar sobre barramentos de expansão. Eu vou dar um intervalo no assunto
PCI Express e vou pegar um dispositivo periférico para estudar. Vou pegar um monitor de vídeo para a gente estudar, para que a gente possa mensurar se 250 milhões de bytes por segundo é muito ou é pouco. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de monitor de vídeo? Bem, quando eu falo sobre monitor de vídeo, é importante ter em mente que quando eu olho uma imagem, eu estou olhando para um conjunto de pixels, melhor dizendo. Esse quadrado aqui, na verdade, é parte de uma imagem extraída do meu monitor de vídeo, ampliada muitas e muitas vezes. Com essa ampliação, a gente consegue perceber claramente que a imagem é formada por um conjunto de pontos e que esses pontos eles se acendem em cores diferentes. E o contraste dessas cores formarão as imagens que nós vemos. Então, quando eu falo em monitor de vídeo, toda e qualquer imagem é um conjunto de pixels. Bom, agora, meus amigos, eu tenho aqui embaixo algumas informações que eu extraí do meu computador, certo? Eu fui ao painel de controle, monitor de vídeo, e descobri que o meu monitor trabalha com uma resolução de 1366 por 768. Descobri que ele trabalha com uma taxa de atualização de 59 Hz. Aliás, deixa eu te confessar, isso foi uma surpresa, tá? Porque eu jurava que eram 60 Hz. Tanto que daqui para frente eu vou considerar a frequência, a taxa de atualização em 60 Hz, ok? Então, agora vamos fazer algumas considerações sobre essas informações extraídas do meu computador. Gente, primeiro, na minha máquina, uma imagem é formada por 1366 pixels na horizontal por 768 pixels na vertical. É como se o meu monitor tivesse 768 linhas de pixels e que cada uma dessas linhas tivesse 1366. Ora, se eu multiplicar esses dois valores, eu vou encontrar o total de pixels, que vai dar algo muito próximo a 1 milhão de pixels. Então, quando eu olho para a tela do meu monitor, eu estou olhando, na verdade, para um universo de 1 milhão de pixels. Detalhe, antigamente eu podia escolher com quantas cores eu iria trabalhar, qual era o meu total de cores. Hoje em dia, isso acabou se tornando padrão e o meu, o teu, qualquer que seja o monitor, trabalha num esquema de cores chamada True Color 32 bits. O que significa que um pixel pode ter 2 elevado a 32 cores diferentes. Ou seja, o meu monitor é capaz de reproduzir aproximadamente 4 bilhões de cores. Ô professor, mas não existem 4 bilhões de cores. Existe azul, existe amarelo, existe verde, vermelho. E se o senhor continuar contando, o senhor não vai conseguir contar 4 bilhões. Concordo plenamente contigo. Porém, quando eu falo em 4 bilhões de cores, eu estou falando em todas as tonalidades das cores existentes. E aí eu te pergunto, quantas tonalidades de azul existem? E de vermelho? E de amarelo? Então, quando eu falo em 4 gigacores, eu estou falando nas diferentes tonalidades das diferentes cores. Gente, é muita coisa. Tanto que se transformou em um padrão. Paralelamente a isso, eu quero te lembrar que 32 bits formam 4 bytes.
Logo, nós vamos ter que 1 pixel no meu monitor corresponde a 4 bytes. Não entendeu? Aliás, esqueci de colocar o 4 aqui. Não entendeu o que eu estou querendo te dizer? Ora, um pixel pode acender em 4 bilhões de cores diferentes, em 4 gigacores diferentes. Logo, ele tem que representar, logo eu tenho que armazenar a cor desse pixel em algum lugar. Esse lugar é a memória de vídeo. Ora, logo, para armazenar um número até a faixa de 4 GB, eu vou precisar de 32 bits. Então, cada pixel corresponde em memória a 4 bytes. Portanto, um frame tem 1 milhão de pixels no meu monitor. Cada pixel são 4 bytes. Logo, um frame completo, uma imagem completa, são 4 megabytes. Ou seja, quando eu olho para a tela do meu monitor, eu estou enxergando 4 milhões de bytes. Bom, agora vamos falar da tal de taxa de atualização, também conhecida como frequência vertical. Gente, eu vou falar alguma coisa que você vai estranhar. Eu vou dizer que o monitor do nosso computador é incapaz de reproduzir movimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o meu monitor é incapaz de exibir imagens em movimento. Professor, para de papo furado, rapaz. Eu canso de ver vídeo, filme na tela do meu monitor. Sim, eu sei disso. Mas, na verdade, um filme, um vídeo, é uma sucessão de imagens paradas. É uma sucessão de imagens estáticas. Ora, se você pega o teu celular e começa a me filmar, na verdade, você está ativando a máquina fotográfica do seu celular. É que o clique da máquina fotográfica fica permanentemente pressionado. Ou seja, você está tirando uma foto atrás da outra do Maurício. De tal forma que, se o Maurício levantar o braço, em uma foto, o Maurício vai estar com o braço lá embaixo. Na foto seguinte, com o braço levemente inclinado. Na seguinte, um pouco mais inclinado. E assim sucessivamente, até que numa última foto, o Maurício estará com o braço totalmente levantado. Uma vez que eu reproduza essas fotos a uma velocidade alta, eu tenho a sensação do movimento, eu tenho a impressão da animação. Aliás, é exatamente isso que é uma imagem animada. E quando eu digo que a taxa de atualização, ou melhor, a frequência vertical do meu monitor é de 60 Hz, eu estou dizendo que ele reproduz 60 frames por segundo. Ou seja, a cada segundo você está vendo 60 fotos. Ora, fechando o raciocínio. Gente, nós havíamos concluído que uma imagem, um frame no meu computador são 4 milhões de bytes. Agora vimos que ele trabalha a uma frequência de 60 frames por segundo, ou seja, 60 vezes 4, 240. Isso significa que o nosso monitor demanda um throughput de 240 milhões de bytes por segundo. A cada segundo de vídeo no meu monitor, eu estou sendo bombardeado com 240 milhões de bytes. Pois bem, agora que falamos um pouquinho mais de monitores de vídeo,
vamos procurar fechar o nosso raciocínio e ligar monitor de vídeo com bus de expansão. Gente, quando falamos sobre o barramento de expansão PCI Express, terminamos concluindo que ele tinha um throughput de 250 megabytes por segundo, ou seja, ele consegue transferir 250 milhões de bytes por segundo. Ora, acabamos de concluir também que o meu monitor de vídeo requer 240 megabytes por segundo. Ou seja, te pergunto, o barramento PCI Express dá conta do meu monitor? Dá conta do meu monitor. Por que dá conta? Porque ele tem um throughput de 250, enquanto o meu monitor demanda 240. Então, é suficiente? É, e ainda sobra 10. Mas aí eu te pergunto, será que os 10 que sobram são suficientes para a placa de rede, para a placa de vídeo e para todos os demais periféricos? E mais do que isso, te pergunto, o meu monitor de vídeo é o melhor monitor de vídeo do mundo? Trabalha com a melhor resolução possível? Trabalha com a maior frequência vertical possível? Porque se a resolução for um pouco maior, se a frequência for um pouco maior, o meu monitor de vídeo vai exceder o limite do PCI Express. Então, meus amigos, quando a gente concluiu as características básicas de um barramento PCI Express, nós achávamos que 250 milhões de bytes sendo transferidos por segundo era algo muito grande. Mas, na verdade, foi só colocar o monitor de vídeo na brincadeira para perceber que os 250 não era um número tão grande quanto a gente imaginava. Aliás, a gente começa a perceber que esse valor de 250 é pouco. Mal e mal dá para o meu monitor. Não dará para suportar o resto que tem no meu computador. Então, como é que será que a coisa vai se resolver? E uma coisa eu te adianto, gente, PCI Express é a tecnologia que a gente usa nos nossos computadores hoje em dia. A gente vai ter que se virar com esta tecnologia, certo? Vamos lá, vamos ver qual a solução adotada. Ora, o barramento PCI Express mostrou que não tem um throughput, uma banda suficientemente larga para suportar o meu monitor de vídeo. Ora, ao mesmo tempo, é a única tecnologia que nós temos. Então, se um PCI Express não suporta o meu monitor de vídeo, ora, vou trabalhar com 2 PCIs Express. Essa solução tão óbvia, tão simples, é o que o mercado chama de PCI Express X2. Ora, X2, 2 barramentos PCIs Express, cada um deles transmitindo a 250. Ora, o conjunto de 2 consegue transportar, portanto, 500 megabytes por segundo, o que é bem razoável para o meu monitor de vídeo. Agora, vão existir casos em que eu vou precisar mais do que 500. Então, ao invés de associar 2 PCIs Express, vamos associar 4. Vou ter um throughput de 1000 megabytes, ou se você preferir, 1000 mega
1 GB. E ainda para casos muito especiais, existem os PCIs Express X16 e X32. Obviamente, quanto mais barramentos PCI Express eu associar, mais fios eu terei. Lembre-se que os barramentos são como se fossem fios. Então, os slots, eles são visualmente identificáveis. Por quê? Porque um slot PCI X4 é maior do que um slot PCI X1 ou X2. Um X8 é maior do que um X4, porque ele concentra uma maior quantidade de fios. Então, meus amigos, vamos ver como fica a arquitetura do nosso computador agora no que diz ao conjunto de barramentos. Gente, esse desenho que representa a arquitetura interna do nosso computador não para de crescer, não é mesmo? Algumas semanas atrás era processador, barramento e memória só. Surgiu Ponte Norte, com a Ponte Norte RAS e CAS, e agora a gente está observando a estrutura de acesso aos dispositivos periféricos. Perceba, eu tenho, saindo da Ponte Norte, um barramento PCI Express X2, que tem um throughput de 500 megabytes por segundo. Esse barramento, ele termina num slot PCI X2, ao qual eu vou conectar o meu monitor de vídeo. Paralelamente, a Ponte Norte dá origem a mais duas saídas. Agora, duas saídas PCIs Express tradicionais, 250 megabytes por segundo cada uma delas. A primeira me leva a um slot PCI Express X1, aonde eu espetei a minha placa de som. O segundo me leva a um slot PCI Express também tradicional, no qual eu espetei a minha placa de rede. Então, eu tenho agora a ideia de como é a arquitetura do meu computador com a presença desses três dispositivos periféricos: o vídeo, a placa de som e a placa de rede. Meus amigos, eu não vou te mentir, não. Esse desenho ainda vai crescer bastante nas nossas próximas aulas. Mas por esta semana a gente encerra aqui. Aliás, caminhamos bastante ao longo dessa aula. Agora é partir para a atividade proposta na semana, que é uma atividade bem legal também.